Muito bom dia a todos. Agora os encarnados. Bom dia a todos. Bom dia. Bacana. Tudo bem, minha gente? Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. E hoje a gente conta com a presença maravilhosa do nosso irmão Jesus, que estão junto com a gente. Toda a espiritualidade da casa, nos auxiliando a compreender mais cada palavra aqui dita. O tema é transformação de Paulo, né? Que foi uma grande transformação. De cruel perseguidor a defensor ferrenho, né? E essa transformação todos nós estamos buscando. O dia que a gente conseguir ver Cristo refletindo em nós, aí a gente vai conseguir transformar e mudar o nosso caminho, nossa rota, né? Nós viemos aqui para ser felizes, para aprender a amar, aprender a caminhar com firmeza no caminho do Cristo. Bem, nosso irmão Vladimir já está aqui a posto, e a gente vai dar início aos nossos trabalhos, rogando o amparo de Jesus, de toda a espiritualidade da casa, para que cada um de nós, nessa hora de meditação aqui, possa captar, não só as palavras, mas as entrelinhas de tudo que for dito, e colocar em nossos corações, e colocar na nossa caminhada, hoje e sempre. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, à medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão. Você prefere segurar ou em pedestre? Pode ser assim. Segurar, você pode andar mais. Tá joia, obrigado. Boa noite a todos. Não. Hoje é domingo. É verdade, gente. Eu quase não venho aos domingos, né, durante o dia. Nossa, eu estou sentindo uma aura gostosa aqui, né? Está uma energia muito boa. Acho que a presença de todos aqui, né? A Casa de Miramês sempre acolhedora, né? E bom dia. Vamos consertar, né? Bom, falar de Paulo é um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo que tem uma complexidade, tem algo de muito gostoso. Porque Paulo, ele realmente combateu um bom combate, né? Ele manteve a fé e fez uma transformação que é um exemplo para todos nós cristãos e para aqueles que simpatizam com o cristianismo. A transformação de Paulo é simplesmente fantástica. E Emmanuel, com toda a sua sensibilidade e carinho, ele ditou para Francisco Cândido Xavier, em 1941, esse livro, de mais de 500 páginas, que ficou pronto em 30 dias, Paulo e Estevão. Alguém aqui não leu esse livro? Tranquilo, vocês não vão sair daqui perdidos, não. Tá? Eu vou fazer uma síntese, mas uma síntese assim, meio que avassaladora, né? Umas 300 páginas, a gente vai falar aqui em 50 minutos, mais ou menos. Mas eu acho que vai dar para cada um de nós captar alguns pontos de extrema importância dessa literatura, desse romance espírita, que pode nos auxiliar. A análise que nós vamos fazer aqui é uma análise psicológica, com base na psicologia profunda de Carl Gustav Jung, né? Então, quem quiser buscar referências, todos os volumes de Jung ou de Joana de Ângeles são extremamente importantes para que a gente consiga ter uma visão psicológica do trabalho de transformação de Paulo de Tarso.
Ok? Bom, tudo começa na cidade de Corinto, né? Mais ou menos no ano de 34 depois de Cristo. É o berço da família de Abigail. Joquebede, que era o pai dela, né, foi expropriado de todos os seus bens e assassinado pelos romanos. Gesiel, que era seu irmão, ele foi condenado a ser escravo, morrer como escravo. Aqueles que tinham essa punição dificilmente saíam das embarcações. Eles ficavam remando até a morte. Abigail, então, depois que perdeu o pai e o irmão condenado à escravidão das embarcações, ela ficou vagando pela cidade de Corinto, até que encontrou Zacarias e sua esposa. E eles, então, acolheram Abigail e trouxeram para a Palestina. Muitos israelitas fugiam daquela cidade por causa das atrocidades dos romanos. Era uma cidade de porto, e por ter porto era uma cidade rica. Vários comerciantes do Oriente e do Ocidente passavam por ali. E onde tem riqueza, tem prosperidade, tem fartura, tem um monte de coisas boas, mas também tem um monte de perversões. E os abusos dos romanos ali eram muito intensos. A forma como os romanos eles exploram, né, governam, conquistam, é muito interessante, porque eles conquistam, deixam o povo ali e eles lideram. Então eles pagam impostos, né, ficam pagando tributos para que permaneçam em suas terras que foram conquistadas. A gente para um pouquinho com o perfil da Abigail para a gente poder falar um pouquinho do irmão dela, Gesiel. Então ele vai para as embarcações como escravo, porém ambos, tanto Abigail quanto Gesiel, traziam no coração a Torá, as mensagens dos profetas e de Moisés. Essa aliança eles seguiam à risca e acreditavam que Deus, se Deus mandou aquilo para eles, se eles estão sofrendo aquela atrocidade toda, é porque existe uma necessidade dentro disso. E seguiam com todo carinho e veneração. Gesiel, então, com essa postura, com essa moral ilibada, ele se torna um destaque diante dos outros escravos. Nessa viagem que eles seguiram, havia um nobre romano chamado de Sérgio Paulo, um político. E ele adoeceu, foi acometido de uma peste, e os médicos o abandonaram. A maioria da tripulação do barco também o deixaram de lado. Então o capitão do navio, para não ter na sua conta a morte de um nobre romano, pede que Gesiel possa cuidar dele. Se ele fosse acometido da peste, ele seria menos um escravo, não teria importância nenhuma. Mas ele teria feito alguma coisa para salvar esse romano. Gesiel, então, com todo o seu carinho, com todo o seu afago, em preces, utilizando aquelas raízes que haviam no navio, fazendo aqueles chás, aqueles ungüento aprendido em casa com a mãe, consegue cuidar desse nobre romano, Sérgio Paulo. Então ele recupera, fica bem novamente. Porém, Gesiel cai, é acometido pela peste. Quem iria cuidar dele? Quase morto, Sérgio Paulo fica sabendo do adoecimento dele. E por consideração, por compaixão, ele fala assim: não, vocês não vão jogá-lo ao mar. Pelo menos me deixe levá-lo até a margem.
e às escondidas das autoridades do navio, Sérgio Paulo então leva Gesiel até as margens e com uma bolsa, entrega para ele uma bolsa de dinheiro e deixa lá, com a promessa de que, se ele se recuperar, se ele recobrar as suas forças, ele não mais poderia utilizar esse nome Gesiel, porque senão ele estaria morto, com certeza, e condenaria à morte também Sérgio Paulo. Assim foi feito. Com a ajuda de algumas pessoas, Gesiel então chega à Casa do Caminho. Mas o que é a Casa do Caminho? Que tanto causava um enfrentamento aos judeus e pouco se importava para os romanos. Mas para os judeus era uma afronta. Era um telheiro. Um telheiro, não tinha nem paredes. Eram algumas colunas muito mal feitas, carcomida pelo tempo, e que abrigavam ali miseráveis, doentes, idosos, idosas, órfãos, mendigos, andarilhos, tudo aquilo que a sociedade não queria estava ali, que pouco se importava para os romanos e de forma alguma havia alguma atitude dos judeus. Os sacerdotes, inclusive no livro Maria de Nazaré, Maria, enquanto criança, ela discutia com os sacerdotes, falando desse pouco caso para com o povo. Então, Gesiel foi levado à Casa do Caminho, que era esse telheiro. E ali conhece Simão Pedro, conhece Tiago, conhece João. E ele descobre que Jesus já tinha vindo. Jesus já veio. E ele assim, como assim o Messias? Porque ele esperava a vinda do Messias. Ele morava em Corinto, ele foi para Jerusalém. Mas Jesus já veio sim, e ele começa a beber do Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Ele começa a entrar em relação com aquele amor que Jesus veio para suavizar a espada de Moisés. Com esse intento, ele se torna um dos melhores pregadores. A sua desenvoltura e a moral ilibada, a fé, fazia com que ele promovesse várias curas. Ele era uma verdadeira promessa. Então, Simão Pedro toma conhecimento dos episódios que ocorreram com ele na embarcação, enquanto ele era escravo. E da promessa que ele fez para Sérgio Paulo de modificar o nome. E Simão Pedro fala, então é agora. Gesiel, então, adota o pseudônimo de Estevão. Gesiel, o irmão condenado de Abigail, adota o pseudônimo de Estevão. A gente para também um pouquinho com a história de Estevão, de Gesiel, para a gente falar um pouquinho da persona de Paulo de Tarso. Porque nós vamos falar da transformação de Paulo de Tarso, né? Então, Paulo de Tarso gozava dos seus 30 anos de idade. Ele era um atleta, um corpo atlético, forte, viril, israelita, educado com todo o rigor da família israelita. E essa educação é muito importante para a gente compreender a forja com que foi feito Saulo de Tarso. Essa educação foram com bases que é comum e é obrigatório, é quase que um manual de sobrevivência
dos judeus é que os pais têm que contar as histórias e os filhos têm que aprender essas histórias, as histórias dos judeus. Eles têm histórias belíssimas, né? Êxodo, por exemplo, é belíssimo, né? O mar vermelho se abrindo, isso é belíssimo. A fuga é muito, muito bonita. As 10 pragas do Egito. Então, assim, são histórias muito bonitas. Falar de Davi, olha, Abraão, e que isso impregna naquele jovem judeu. E mais, com todas aquelas condições, aquele que não preservar a lei, com certeza receberá alguma condenação, uma peste, uma morte súbita, alguma coisa que acaba o tirando de sintonia, o tirando da vida. Então, isso era uma regra da educação dos judeus. Inclusive, para vocês terem uma ideia da dimensão desse cuidado, a gente pode buscar em Êxodo, em Números, em Deuteronômios, várias passagens que narram essas situações. Se você foge à lei e aliança, vocês podem ser condenados. Em Números 25, tem um episódio muito interessante, que um israelita, em meio ao seu povo ali, inclusive diante de Moisés, ele sai e pega uma das filhas de Moabe, uma moabita ou medianita, e a leva para a tenda. Nesse momento, todos estavam ali e ficaram estarrecidos. Que absurdo, porque o povo do judeu, ele é um povo prometido. Quando a gente lê Exilados de Capela, a gente percebe isso. A Caminho da Luz, a gente percebe o porquê que eles são um povo prometido. Então, várias coisas de sua cultura tinham que ser seguidas à risca, inclusive não relacionar com outro grupo, com outros povos, outras comunidades. Era para se manter fechado aquele grupo. Porque a forma de produzir os alimentos são completamente diferentes, de se alimentar completamente diferente. Só o monoteísmo já traz uma diferença enorme. Então, eles não podiam se misturar. Esse israelita leva essa filha de Moabe para a tenda. Nesse momento, o sacerdote Pinhas pega uma lança, e com uma lança ele atravessa os dois, de uma única vez. Quando ele sai da tenda, ele é chamado de zeloso da lei. Para vocês terem uma ideia de como essa educação do povo judeu é rigorosa, com base na Torá. A gente pode pensar que o Velho Testamento, os livros dos profetas, o livro de Moisés. Então, é com esse zelo que Saulo de Tarso foi forjado, com esse rigor. Mas quando ele começou a ter essa desenvoltura e esse desejo de ser também um sacerdote, um futuro rabino, para todo aquele que deseja ser um sacerdote, eles têm também que ter uma profissão. Isaac, pai de Saulo, era tecelão, um grande tecelão, empreendedor, e com a tecelagem e o seu empreendedorismo, ele alcançou fortunas. E com isso, Saulo conseguiu também, além da profissão de tecelão, que ele aprendeu com o pai, o título de cidadão romano. Os historiadores acreditam que, por causa da desenvoltura financeira de Isaac, Saulo tinha, então, o título de cidadão romano. É com essa forja que a gente começa a identificar, na psicologia,
a persona de Saulo de Tarso, um homem rigoroso, firme. Porque a persona é uma máscara social que a gente utiliza para as relações, né? É a máscara que protege o ego de ser massacrado. Mas algumas pessoas se adaptam tanto a essa persona que ela fica enrijecida. É difícil descolar dessa persona. É aquele personagem, aquele ator que faz um único papel, que a gente não consegue ver ele em outro papel nenhum. Vou trazer um aqui. A Grande Família, por exemplo. Tem personagens da Grande Família que a gente não consegue ver ele em outro filme, em outra novela de jeito nenhum, porque a gente só consegue ver aquele personagem da Grande Família. Um exemplo. Então essa persona de Saulo estava tão ajustada que ele não conseguia sair disso. Até agora nós conseguimos captar o perfil de Abigail, de Estevão e a persona de Saulo de Tarso. Um elo espetacular dessa trama, desse romance que Emmanuel traz para a gente, de encher os olhos. Porém, Saulo de Tarso tinha um amigo que chamava Sadoc, e ele falou para Saulo, quando o foi visitar, que havia a Casa do Caminho, esse telheiro que eu comentei com vocês. E lá haviam curas e falavam muito prejudicando as palavras de Moisés, deturpando a cultura israelita. Então, Saulo de Tarso, como autoridade, já era quase um rabino, estudou com os melhores professores da época, tinha como mentor Gamaliel, falava grego. Ele vai investigar junto com Sadoc. Chegando lá, ele percebe toda aquela miséria que eu narrei para vocês. Pessoas humildes, os descartáveis da sociedade, os excluídos da sociedade, os invisíveis. E ali eles acomodam Saulo, né, que percebeu, com toda aquela pompa, com toda aquela vestimenta, e ele era conhecido porque jamais havia perdido uma oratória, um debate sequer. Eles arrumam para ele um caixote, que era uma das melhores acomodações para que ele sentasse. E aparece Estevão para fazer a pregação. O aspecto físico de Estevão não era muito diferente daqueles outros que ocupavam o espaço. Estevão, com toda a sua postura e firmeza, fala o Evangelho de Mateus, trazendo as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Nesse primeiro momento, Saulo de Tarso fica maravilhado. Ele percebe nas palavras do pregador algo de divino, uma importância tremenda. Em nenhum momento ele percebeu que pudesse ali, aquelas palavras, prejudicar a cultura dele, o povo judeu. Mas, depois, parece que Saulo toma um choque, e ele fala assim, não, isso é um tremendo de um perigo para as leis, para Moisés, para os profetas. E ele começa então, no primeiro momento em que ele simpatiza, a expressar sombra. Mas até então uma sombra positiva. Porque a sombra, gente, é aquele lado nosso, de todos nós, que não lançamos luz.
São os rejeitos que a gente não admite na consciência, que a gente joga para o inconsciente, mas que ele tende a emergir à consciência. Isso é inexorável. Então, nesse primeiro momento, Saulo então expressa a sombra positiva, simpatiza, mas ele nega entrar em relação com essa situação. E a psicologia analítica de Jung tem algo muito interessante, que ela fala assim: o que negas, submetes. Então, se a gente nega entrar em contato com aquilo, a gente submete aquilo. Vamos imaginar o tapete de casa, né, que às vezes a gente não quer olhar para o problema e joga ele para debaixo do tapete. Ele não vai sair dali. Vai virar um burundum, né? Um pico do Everest em plena sala. Porque, de repente, nós não nos implicamos em lidar com as nossas questões. A gente não busca rever algumas questões que são importantes. A gente vai negando. O que negas, te submete. De alguma forma, psiquicamente, aquilo que eu estou negando está promovendo uma atração. Então, Saulo de Tarso, nesse segundo momento, quando ele nega, ele projeta o seu lado sombrio, negativo. Quanto mais resistência, mais tensão, né? Puxa um elástico. Quanto mais resistência, quanto mais você está esticando, com mais tensão aquele elástico fica. E ele se rebela. Estevão não dá espaço para a réplica dele. Não dá espaço nem para que ele fale alguma coisa. E ele sai revoltado, porque foi impedido de falar. E pior ainda, porque Estevão fez uma cura. E essa cura foi a gota d'água. Saulo, com a força, só não entrou em ação porque ele percebeu que ele e aqueles que foram com ele seriam prejudicados. Ele não estava nem preocupado com aqueles miseráveis maltrapilhos que se encontravam ali. Saulo sai, promete vingar, levar Estevão às últimas consequências possíveis. Então, Saulo de Tarso consegue levar Estevão para o tribunal, consegue condená-lo, e no dia da condenação ele convida Abigail, a sua amada. A relação de Saulo de Tarso com Abigail é tão bonita, é tão importante, que se a gente observar muito bem, e os espíritas, historiadores da vida de Paulo, trazem que aquele capítulo, Coríntios 13, era de Saulo de Tarso, em Corinto, inspirado em sua amada Abigail. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não temeria mal algum. De tão profundo que era esse amor dos dois, e um amor singelo, bonito. Então ele convida a sua amada para ver o seu grande feito, né? O feito do futuro rabino. E ela vai, a contragosto, né? Mas vai, né? Chegando lá, ela nem reconheceu Estevão, porque em um dos momentos do julgamento em que Estevão não calou a boca, a lei dos judeus é tão rigorosa que você pode, com o uso da força, fazer o outro calar a boca. Então ele recebeu várias bofeteadas pelo rosto afora. Então o seu rosto estava completamente desfigurado. Ela não reconheceu ele de pronto.
Mas quando nos minutos do instante final, Estevão, então faz uma prece. E ela reconhece a voz de Estevão. Reconhece que Estevão era Gesiel, o seu irmão que foi condenado à escravidão nas embarcações. E ela fala com Saulo, Saulo não acredita, e insiste para que Saulo permita que ela o veja. Ele então leva para um espaço mais recluso, e ela, com Estevão nos braços, começa a chorar. E fala, esse aqui, apontando para Saulo, é meu noivo. Estevão então fala assim, não tenho nenhuma mágoa com teu noivo. Olha que abnegação. Olha que entrega. Eu não tenho nenhuma mágoa com teu noivo. Não tenho nenhum problema com ele. Bateu nele, condenou à morte, a lapidação, gente, a pedradas. Que abnegação. Aí eu pergunto para todos nós, e nós? Nós perdoamos? Perdoamos o companheiro, a companheira? Esposa, o filho, o patrão, aquela pessoa que pisou no meu pé lá na entrada, aquele outro da tarefa lá que fechou a cara para mim. Eu tenho perdoado? Qual o nível da minha abnegação, da indulgência para com o outro, do perdão das ofensas, que é o mínimo que a gente precisa ter para aprender a ter compaixão. Quem sabe um dia aprender a amar, descobrir o que é o amor. Mas Estevão perdoou. E ainda falou para Abigail, seja uma mulher fiel e boa para ele. Olha que bacana. Estevão, então, desencarna. O irmão querido e o único vivo da família de Abigail. Como se não bastasse esse trágico momento para Abigail, Saulo de Tarso, então, vira para ela e fala, está tudo terminado entre nós. Ele rompe a relação. Ele não poderia casar com alguém que ele julgou com um algoz dele. Não podia fazer isso. Então, Abigail, sem muito entender, muito triste, se recolhe. Saulo, então, viveu uma perturbação e jurou perseguir os cristãos, até a última consequência. Por pouco, ele também não lapidou Pedro, Tiago e João. Se não fosse a intervenção de Gamaliel, que ao contrário de Saulo não ficou cego para a nova doutrina nascente e leu os livros, né, o Evangelho de Mateus, e compreendeu que eles faziam era algo de excelência. Era assistência social que não existia na época. Era um acolhimento que eles faziam, um cuidado que eles faziam. Algo um pouco parecido com o padre Júlio Lancelotti faz lá em São Paulo e é massacrado. Massacrado. Se percebermos aqui a exclusão que promovemos, existe algo que se chama arquitetura hostil. Arquitetura hostil. São arquiteturas que impedem que as pessoas deitam debaixo de uma marquise, sentam num banco de praça. Não são andarilhos, mendigos. Então colocam pontas de ferro ali espetadas porque eles não sentam naquelas beiradas dos bancos. E no Banco Itaú é muito comum encontrar isso, principalmente lá em São Paulo. Marquises com gotejamento de água programado, com sensores. Se alguém levar um colchãozinho para deitar ali, despeja uma água. Aí impede que as pessoas ficam ali. Eu sempre vou ficar fazendo esse paralelo, porque a gente começa a refletir também nas nossas atitudes do dia a dia.
porque o Evangelho de Jesus é vivência. Emmanuel fala na lição 85 do livro Caminho, Verdade e Vida que as coisas superficiais do mundo chegam, nos ensinam e passam, mas as experiências religiosas permanecem. Saulo, então, estava completamente cego para tudo de novo que estava surgindo. Essa cegueira dele era proveniente à unilateralidade em que ele se encontrava. Ele se encontrava unilateral. Só a percepção dele se importava. O do resto, não quero nem saber. Então, esse estado, a psicologia profunda busca na alquimia um estado da nigredo, que é esse momento de confusão mental, esse momento em que a visão fica obnubilada, em que a pessoa não consegue raciocinar. É aquele foco ali, a minha perseguição aos cristãos. E assim foi, ele perseguindo daqui, dali, sempre que podia. Mas como ele não encontrava paz, aquela paz que ele simpatizou que Estevão tinha, não só ele, mas todos aqueles andarilhos, idosos, idosas, órfãos da casa do caminho, sentiam uma paz, porque o que é pregado no Evangelho de Jesus é uma paz para agora e uma paz para a posteridade. O que ele entendia com a lei, Moisés, é que se eu não fizer o máximo de mim, eu não encontro a paz. E ele sempre fez o máximo dele e não encontrava a paz. Sem paz, ele vai de novo ao encontro de Abigail, numa tentativa de retomar a relação. Chegando lá, pega ela moribunda, quase morta. E ela, como se nada tivesse acontecido entre os dois, se ele não tivesse rompido com ela no momento mais difícil da vida dele, ela o acolhe com todo carinho. E começa a falar de Jesus. E Saulo nem pôde recuar, né? Ele foi obrigado a ouvir, né? Ela começa a falar de Jesus, começa a falar o quanto ela está maravilhada. E ele pergunta, como é isso? Eu converti, meu amor. Mas me conta mais. Ela pega e fala que foi Ananias, um andarilho que chegou naquelas paragens e falou de Jesus. E ela ficou maravilhada com aquilo. E fala, agora eu entendo Estevão. Agora eu entendo o que está acontecendo. E você, quando entender também, Saulo, vai modificar a sua percepção. Ele não contrariou a amada, mas saiu dali revoltado. E jura perseguir Ananias. Abigail morre. Saulo, então, tortura um mendigo para conseguir o paradeiro de Ananias. Vai de encontro a Ananias. No meio do caminho, com essa visão obnubilada por causa da nigredo, esse estado alquímico nosso, quando estamos confusos, quando estamos num estresse elevado, numa raiva tremenda. Ele então narra, Emmanuel, que ao meio-dia, às 12 horas, ele relembrando de todos os feitos dos cristãos e da paz que eles traziam no coração, uma paz que ele não tinha. É importante a gente falar dessas 12 horas, porque a gente pode buscar vários pontos simbólicos que retratam as 12 horas. A gente pode buscar na mitologia grega também a hora do 12 horas, é a hora de Pan, né? Onde o deus Pan não pode acordar, porque se ele acordar das 12 horas, ele vai perseguir as pessoas. É um paralelo com o que o Saulo fazia. Às 12 horas, e ele perseguindo Ananias. A gente pode buscar também
buscar na mitologia cristã também, tem as 12 portas, né? Os 12 tronos, a gente pode também... Mas vamos ficar em um ponto que eu acho que vai ser espetacular para a gente. As 12 horas está falando da passagem, primeiro que é o ponto mais alto, onde o sol está a pino, onde ele está lá em cima, né? Onde ele está pegando praticamente tudo. Mas também narra a passagem da manhã para a tarde. É um marco diferencial. A reversão dos antigos valores. Algo que se potencializou vai despotencializando. Então, é uma reversão dos antigos valores, que foi essa queda que ele teve. Quando ele cai, ele se desveste dessa máscara da persona de Saulo de Tarso. Essa persona, nessa catábase, ela cai. E quando cai também essa forja dele tão rigorosa, porque ele é interpelado por uma frase muito importante. Cristo pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele consegue, porque existe um fenômeno que se chama enantiandromia, que é uma palavra de Heráclito de Éfeso, que narra essa reversão, tudo reverte em seu contrário, e que Jung traça para poder analisar esse fenômeno, para analisar esse comportamento psíquico. Para não cindir, a nossa psique é tão, assim, tão perfeita, tão bacana, que para não sentir, ele tem que enxergar aquilo que ele está negando. Ele tem que reconhecer aquilo que ele está negando. Porque Jung não falou? Né? É o que nega se submete. Então ele se submete àquilo que ele está negando. E ele consegue perceber, porque o que ele está negando, o que o fez simpatizar com Estevão, é o próprio Estevão que está nele. Ou melhor, o próprio Paulo de Tarso que está nele. Aquele homem educado reprimia o homem primitivo que era Paulo de Tarso. Aqueles rejeitos da consciência que foram para o inconsciente revoltam-se e voltam para a consciência para que ele lide com isso. E muito se parece com nós também, né? Conosco aqui. Porque quando a gente nega alguma coisa, nega entrar em relação com alguma coisa, isso fica ali, não nos abandona. E se a gente de alguma forma não lançar luz a isso, a gente fica nessa neurose de eterna, a ponto de cindir, de ficar louco, mas eu não vou abrir mão dessa minha posição. Esse momento da queda, aquela cegueira física se torna uma cegueira espiritual. E ele é convidado por Ananias, então, é convidado por Cristo a adentrar a cidade de Damasco para encontrar alguém. Alguém vai aparecer aí. Então, a caça, que era Ananias, vai de encontro ao caçador. E ali restitui a visão espiritual de Saulo de Tarso. Muitos pensam que a transformação de Paulo aconteceu nesse momento da queda. Nananina, não. As transformações demoram muito. Depois disso, ele ainda achou, porque Ananias ainda entregou para ele, mostrou para ele o Evangelho, né, de Mateus. Ele leu, ficou maravilhado, copiou, estudou. Ele achou que toda a sua eloquência, o seu dom de oratória poderia ser útil para ele reverter tudo aquilo que ele fez, consertar todos os seus erros do passado. Mas não é tão simples assim.
Se uma pessoa falar para você que mudou, se não for depois de um bom tempo, não mudou. Ele está com muita boa vontade, mas não mudou. Demora-se muito para promover uma mudança no coração, uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Então, por favor. Saulo, né? Saulo, ele já tinha encontrado Jesus de várias formas através de outras pessoas. O que você acha que fez o Saulo mudar, sim, essa convicção dele com relação a Jesus com o encontro que ele teve? É o magnetismo de Jesus? Ou o que você acha que mudou assim? Sem dúvida o magnetismo de Jesus, ele promove isso, opera isso. Por isso, esse choque, ele ter caído, ele deparou com uma força muito maior, né? Mas, você falou muito bem, Saulo deparou com Jesus em vários aspectos, em Estevão, né? Em Simão Pedro, o próprio Gamaliel também, em menor intensidade, mas também concordo com você. Mas, quando se nega uma coisa, aquele estado da psique em estado de nigredo, que é um termo buscado na alquimia, justamente reflete isso que você está colocando. Essa cegueira. A visão fica obnubilada. A nigredo, ou a negrura, é um prenúncio para uma mudança, mas esse prenúncio para sair do estado de nigredo para albedo se demora muito tempo. A mudança ela não é imediata. Então, assim, hoje eu quero parar hoje eu quero começar a rezar, e amanhã eu já começo a rezar. Não é tão simples assim. A gente vai relutando, a gente tem uma dificuldade, a gente acha que Deus não vai ouvir, a gente pensa um monte de bobagem, então demora-se bastante. Esse estado da nigredo justamente fala esse fechamento, esse encrustamento, em que a pessoa não permite absolutamente nada de mudança na vida dela. Ela não quer enxergar. E Paulo estava resistente justamente por causa disso. A persona dele era muito ajustada, muito forte, justamente porque ele foi criado assim. Se eu não fazer vigorar a lei de Moisés, eu não serei um zeloso da lei. Caifás chamou Saulo de Tarso como zeloso da lei. O mesmo Caifás que perseguiu o Cristo. Então, não foi muito pelo não querer. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. E Estevão, na hora da morte, fala assim: você seguiu Moisés, que não o conheceu dessa forma. Imagine quando você conhecer Jesus. Entende? Ele não queria conhecer Jesus. Eu concordo com você. Vários pontos mostraram Jesus para ele. E ele não quis. Outras pessoas que estiveram no sermão, nas pregações do Cristo, ouviram ele com deboche e não seguiram. Não naquele momento. E quando Paulo foi com Jesus, você vê que ele não questiona nada. A única coisa que ele faz é perguntar: Senhor, o que é isso que eu faço? Porque ali o magnetismo de Jesus é fantástico. E quando eu falei da enantiodromia, que esse termo que Heráclito de Éfeso traz e que Jung busca, é justamente dessa inversão. A psique chega num certo ponto. A psique chega, senão vai complicar. A psique chega num determinado ponto que ela necessariamente, para não cindir, para a pessoa não ir para o Galba Veloso, ela reverte. Então ela reverte, e essa reversão, que é a mesma reversão simbólica da manhã para a tarde, a inversão de valores, ela acontece. A pessoa não cinde, mas para ela não cindir, ela tem que reconhecer essa grande personalidade. O reconhecimento da grande personalidade é a derrota do ego, segundo Hillman. Então, quando eu reconheço essa grande personalidade que é o luminoso, que é uma outra forma de falar de Jesus, de Deus, esse luminoso, essa luz, né? Esse chamado, essa grande voz, para mim, quando eu reconheço ela, eu derroto o meu ego. Aí a máscara cai. Esse é o aspecto que surgiu. Deu para compreender? Tá. Qualquer coisa depois você me... Tá, Lucimar? Você me pergunta depois, por favor.
essa derrota do ego culmina toda a oratória, toda a exposição. Ele conseguiu se derrotar depois de tanta perseverança na fé, na crença em Jesus, nos anos que ele passou no deserto. E vários tribunos me fez entender isso com mais simplicidade e com mais profundidade. É que ninguém chega ao estado de terra prometida sem antes conhecer o deserto. Eu estou vivendo o meu deserto e alegre, porque eu sei que ali na frente está a paz. Que bonito. Obrigado. Obrigado. E ele falou de deserto, nós vamos para o deserto, né? Porque a mudança de Saulo de Tarso não aconteceu ali com o bate-papo com Ananias, não. Restituiu a voz, aprendeu o evangelho. Ele tomou algumas surras depois disso, porque ele tentou mostrar todo esse conhecimento para os companheiros de outrora e não conseguiu. Aí ele pede de novo orientação a Ananias. Ele falou assim: Ananias, ô Saulo, vai retirar um pouquinho, vai ter com você mesmo, vai olhar para dentro de si, faça brilhar a sua luz. Então Saulo vai para o retiro no deserto. E buscando a alquimia novamente, já que o nosso companheiro falou do deserto, da importância do deserto, a alquimia fala que é um dos elementos, que é o fogo, né? O deserto representa o fogo, um dos elementos muito importantes na alquimia, e principalmente o deserto, porque o fogo traz essa transmutação, essa transformação, e o deserto é um fogo que não tem chamas. Então a importância para a alquimia disso, porque ela cozinha. E Saulo esteve justamente com 2 exilados, com 2 foragidos, com 2 pessoas que fugiram da perseguição de Saulo de Tarso, que é Áquila e Prisca. E ali, eles, ao comentar, né, dessa grande perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, falando do grande perseguidor que era Saulo, e ele ali caladinho, ouvindo aquilo na alma. Você percebe, Lucimar, que a mudança dele demorou muito ainda? 3 anos no deserto, ele lidando com esses que foram pessoas que fugiram da voracidade da perseguição dele, da crueldade de Saulo de Tarso. E esse tempo fez com que ele amadurecesse. Ele era sustentado pelo trabalho de tecelão, então ele tecia o evangelho em seu coração. Tecia essa mudança. Não é fácil a gente mudar. Ainda mais alguém que tinha uma persona tão rígida, tão forte como Saulo de Tarso. E ele muda de tal forma que ele se tornou quem tornou para todos nós. Essa pessoa bendita, né? Eu vou pontuar um pouquinho aqui sobre Abigail também, que foi uma figura muito importante na vida dele, simbólica, muito simbólica, porque ela representa a parte da psique do ser humano, do homem propriamente dito, porque da mulher seria o ânimos, né? Mas do homem, a ânima. Abigail representa a ânima, essa figura feminina que facilita as relações, que auxilia nas relações, que traz o afeto para aquela pessoa tão rígida que era Saulo de Tarso. Eu vou trazer aqui um pequeno diálogo de Saulo com Abigail, que eu acho que é de certa forma, uma orientação para todos nós, nos momentos em que estivermos com alguma dúvida, algum questionamento. Eu acho que essas respostas, essas 4 palavrinhas de resposta para ela, que ela deu para Saulo, vai nos auxiliar de alguma forma em algum momento em nossa vida. Saulo, então, né, recebe Abigail em sonhos e ele pergunta para ela: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela responde:
ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Essa é a orientação que Abigail, essa figura feminina da psique de Saulo de Tarso, um dos elementos que Jesus Cristo colocou no caminho de Saulo para que ele pudesse, aos poucos, promovendo a sua inclinação. E às vezes a gente não consegue falar para uma pessoa que a gente ama, para um amigo. Nossa, isso não pode. A gente não consegue falar que ama para um filho. Não, também não pode. Ou o filho para o pai, não, não pode. A mãe é tão sublime o amor. Toda dificuldade, a gente não, tem gente que faz isso naturalmente. Mas por que a gente ainda tem essa grande dificuldade de ver que o filho, que a gente o ama, se a gente o ama, da nossa forma, né? Boa pergunta. Boa pergunta. E nós vamos ficar com essa pergunta. Tomara que a gente consiga responder algum dia na nossa vida. Porque isso é voraz a nossa vida. Por que será, hein? Que eu não consigo abraçar? Por que será que eu não consigo perdoar? Gente, isso é muito intenso. A gente precisa, se o quisermos evoluir nessa encarnação, que a gente pode esperar também, né? Próxima, né? A outra. Mas se quisermos evoluir, a gente precisa de fazer essa entrega. Quando a gente não faz, nós vamos estar em um estado como Saulo estava, de nigredo. Eu não quero ver, minha vista está obnubilada, eu não quero enxergar. Triste isso, né? É tão importante isso, é tão importante falar do amor, que nós vamos em Joana de Ângeles, quando ela fala no homem integral. Já estou um minutinho, tá? No homem integral. Ela fala assim, olha só que interessante. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompe as couraças do ego. Somente através do amor. Então, alguma coisa em nosso ego está nos impedindo de falar desse amor. E ela segue. Somente através dele se rompe as couraças do ego, do primitivismo, aquele homem primitivo que existe em nós. Porque o homem educado reprime o homem primitivo. A minha consciência impede que o meu inconsciente traga elementos que muitas vezes podem ser elementos bons, mas que foram rejeitados lá na minha infância, que foram rejeitados em alguns momentos, porque ele era inadequado. A visão de Saulo de Tarso era inadequada para uma modificação agora com o cristianismo. Por isso a resistência. Eu rejeito isso. Não pode. Eu fui instruído a rejeitar. E a minha persona fala para rejeitar. Esse homem primitivo, ele precisa de esclarecimento. Vamos lançar luz nele para que ele se torne esclarecido.
predominantemente ainda em a natureza humana, esse homem primitivo. Olha só outra coisa que ela fala. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas da vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquele que a desenvolve. Então não precisa ficar com vergonha de desenvolver, não. Porque ela multiplica, nem com medo dela acabar, não acaba. Multiplica naquele que desenvolve e transmite para o outro. E assim sucessivamente. Energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida a sustentá-la. A aquisição exige um bem direcionado, esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Só para ter uma dificuldade, só para trazer aqui um outro ponto que a Joana de Ângeles traz nesse livro mesmo, mas em outro capítulo, que é extremamente importante, que talvez ajude a responder aquela pergunta que a Lucimar fez, de por que a mãe ama e às vezes não fala que ama o filho. É que a ciência, os cientistas, a energia que eles movimentaram psiquicamente, né, todo o trabalho e tal, para dividir o átomo, está longe de ser a energia que temos que empregar para trabalhar o nosso ego. Joana de Ângeles. Olha só. A divisão do átomo imprimiu um número enorme de energia para se fazer aquilo. Energia mental, de trabalho, todo mundo ali. Está longe de ser o tanto que nós devemos empregar para trabalhar o nosso ego. O nosso trabalho não é pouco. Eu agradeço, muito obrigado, que Jesus esteja com todos vocês. Agradecemos ao nosso irmão Vladimir. E seguiremos então agora para a finalização dos nossos trabalhos, né? Logo após vai ter o passe. E os nossos recados de sempre são nós temos reuniões de estudos na casa, temos muita tarefa, precisando de tarefeiro, viu? Temos muitas tarefas precisando de tarefeiros, braços fortes e mente ativa no trabalho. Então, todos estão convidados. E estão convidados também, nós iremos fazer no dia 12/4, sábado, uma galinhada aqui na casa. Tá? Como vai funcionar? Não vai vir comer aqui não. Quem se interessar, o valor são R$20, tá? Paga-se aqui na biblioteca e vai vir no dia 12/4 pegar aqui na fraternidade o evento destinado à continuidade das obras da casa. Pegar o ajudante de obras aqui. O horário de retirada de 11h30 às 13h30 na rua Bougainville 1003, Eldorado. Pagamento em cartão na biblioteca. Enviar o comprovante para 98867-0594. Então, todos estão convidados, tá? Existe também a opção vegana. Pode-se escolher. Quem não comer carne, né? Tem a opção vegana. Todos estão convidados. No mais, é relembrar que temos as evangelizações de todas as idades, temos as salas de estudo e todos estão convidados para esse trabalho que nós exercemos aqui, principalmente as evangelizações, trazer nossas crianças para ter um contato com Jesus. Qual o motivo? A gente vai precisar de gente para nos substituir, né? Que a gente já está com um pezinho lá né? Então, vai precisar de gente animada
para vir nos substituir. E estudados, gente estudados. Então, nós temos todos uma gama de estudos na casa, tarefas diversas, então todos estão convidados. Para saber mais nós temos o quadro de avisos aqui, e na biblioteca também temos o direcionamento. No mais, agora é agradecer, gente, agradecer essa oportunidade, agradecer aos nossos anjos guardiões de ter nos trago até aqui, né? Porque se deixar só pelas nossas caminhadas, de repente a gente dizia, precisa do anjo guardião, de repente puxar pela orelha, não, vão lá, tem tarefa, vão buscar. Então, é só agradecer, agradecendo principalmente a eles, e a Jesus, a um irmão Miramês e sua equipe, pela oportunidade que nós estamos tendo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz a todos. Veja.